Opa galera, beleza? Faz tempo que não sai vídeo aqui no canal, né? Peço desculpa para vocês. Tivemos problemas aí na estrada da vida, como nosso amigo Kakashi fala, mas agora já estão resolvidos. Principalmente a questão do microfone que eu mencionei anteriormente. E sim, eu não vou mais precisar usar aquela voz robótica para fazer os vídeos. Finalmente livre, né? Mas bom, não vamos perder mais tempo. Essa é a segunda parte sobre o Chidori e os jutsus relacionados. O vídeo original ficou muito grande, então eu tive que dividir em duas partes. Espero que gostem. Ah, e só lembrando, além da primeira parte, tem 3 vídeos no canal compilando todas as variações canônicas do Rasengan e os jutsus relacionados, no mesmo esquema desse daqui. E também tem alguns vídeos de Dragon Ball. Dê uma olhada, vocês vão curtir bastante, tá bom? Então coloque sua bandana, coma sua Akuma no Mi e vamos lá. Raiden. Usando o auxílio de um clone, os dois Kakashis usam um Haikiri em mãos opostas. Sim, o Kakashi usando clones e Haikiri ao mesmo tempo. O menino estava esbanjando muito chakra na guerra. Então, conectando suas técnicas em conjunto, eles formam uma corrente de relâmpagos entre si, que é capaz de cortar através de objetos, até mesmo como as mãos das bijus, que eram muito poderosas, com uma facilidade enorme. Kakashi também foi capaz de envolver o relâmpago em torno de um alvo, assim restringindo seus movimentos como mostrado contra o Gedomazo. Realmente é uma técnica bem legal. Usuários da técnica Kakashi. Raiton Raijutsuiga. Ao aplicar a mudança da forma em seu Haikiri, Kakashi consegue moldar o relâmpago na forma de uma besta canina, também conhecido entre os íntimos como lobo, que persegue os seus alvos. A besta canina é altamente rápida e seus movimentos são imprevisíveis, tornando muito difícil de desviar dessa técnica. E como a mão do Kakashi permanece conectada ao cão por um fio elétrico, ele consegue ajustar a quantidade de chakra usada e também permite que ele manipule livremente sua velocidade e alcance para impedir que sua presa escape. É um jutsu muito bom, bem versátil, porém não conseguimos ver dos seus efeitos porque, bom, o Kakashi usou contra o Pain, né? E sabemos que o Nagato não brinca a serviço. Usuários da técnica Kakashi. Chidori do selo amaldiçoado. Como um portador da marca do Orochimaru, Sasuke tem acesso ao chakra especial contido no selo. Uma mistura do poder do Orochimaru com a habilidade de coletar chakra Sennin, que a galera do jogo tem. Praticamente uma caipirinha do mal. Esse poder pode ser inserido em seu Chidori para aumentar ainda mais o poder da técnica. E não só isso. Inicialmente, o Sasuke só conseguia utilizar o Chidori apenas 2 vezes ao dia, mas com o auxílio da marca, ele foi capaz de executar uma terceira vez, e ainda ganhar um aumento de poder mencionado anteriormente, ao ponto dele conseguir destroçar o braço do Gaara, que estava usando o poder do Shukaku. E, durante a luta do Vale do Fim, ele conseguiu perfurar o Naruto, e quase transformou o nosso menino Uzumaki em camisa de saudade. Usuários da técnica Sasuke. Rabakuto Chidori, ou Chidori batendo asas. Sasuke mostrou que ao acessar o segundo nível da marca, ele além de conseguir usar um Chidori adicional, o que ele já conseguia no nível 1, né? Mas calma que o bônus vem agora. Ele também teve acesso a uma nova versão do Jutsu, que, ao invés das tonalidades mais claras e o som tradicional, essa versão emanava um brilho escuro, junto com um som parecido com asas batendo. Essa técnica é tão poderosa o suficiente para se igualar ao poder do Guren Rasengan, utilizado pelo Naruto, dando até uma pequena superioridade ao Uchiha no combate, como a gente viu, né? Já que ele ganhou. Infelizmente, o Sasuke não usou mais essa variante desde a luta no Vale do Fim, e mesmo nas lutas contra o Deidara e o Itachi, onde ele usou a marca no nível 2, o Chidori usado era a versão normal, somente carregada com o poder da marca. E para piorar, ele perdeu a possibilidade de usá-la, depois que o Itachi arrancou o poder da marca e o Orochimaru do corpo do irmão, na batalha final entre os dois. Usuários da técnica Sasuke. Kirin. Esse jutsu aqui é lendário, basicamente a personificação do caminho da vingança que o Sasuke trilhou até a luta contra o Itachi. Inclusive, isso é representado na aparência do jutsu, que é de uma criatura divina que personifica a justiça e que pune as pessoas ruins. Com o Kirin, o usuário cria um raio extremamente poderoso. Ele atrai a corrente elétrica diretamente das nuvens e usa uma quantidade minúscula de energia para controlá-lo. E devido à técnica utilizar relâmpagos naturais, como observado pelos Zetsu, o raio atinge o solo em 1 milionésimo de segundo.
é um dos jutsus de raio mais poderosos que existem. O Zetsu nessa batalha foi praticamente o Galvão Bueno, narrou tudo e ainda fez comentários e análise. Ele estava bem dedicado lá. A potência dessa técnica é tão grande que o Sasuke não só destruiu o esconderijo dos Uchihas, mas também toda a montanha abaixo, de uma forma instantânea e brutal. E se não fosse pelo Susanoo e pelo escudo de Yata, o Itachi teria virado pó bem ali. Porém, esse jutsu incrível tem um tempo de preparação muito grande, e se não houver nuvens de tempestade no local onde o usuário está, ele precisará produzi-las usando o poderoso jutsu de Katon. Além disso, consome todas as nuvens de tempestade, já que o céu fica limpo após o uso da técnica. Então ele só pode ser usado uma única vez durante uma luta. Agora, duas curiosidades a se comentar sobre jutsu. A primeira é que existe uma teoria que o Sasuke pode usar esse jutsu, o criando com seu próprio chakra. Seria uma versão mais fraca, porém mais rápida. E a base dessa teoria é que quando o Sasuke vai atacar o time Kakashi no primeiro encontro, a pose que ele faz é muito parecida com a do Kirin, mas não o vimos usando porque o Orochimaru o impediu. E a segunda cena, durante a luta contra o Deidara, ele menciona que não precisou usar um outro jutsu que tinha guardado. Sabemos que era o Kirin. Porém, diferente do Itachi, Deidara estava no ar e tinha uma maior mobilidade. Ele não ficaria esperando o ataque, então teria que ser uma versão mais rápida para poder atingi-lo. A segunda curiosidade é que no mangá, o Sasuke só usou o Kirin uma única vez, porém no anime houveram outras. Uma segunda no Vale do Fim contra o Naruto e uma terceira vez contra o Urashiki, durante o arco da viagem no tempo em Boruto. Usuários da técnica Sasuke. Kuroki Chidori, ou Chidori Escuro. Após receber metade do poder do Hagoromo, também conhecido pela galera como Rikudo Sennin, Sasuke juntou o Chidori com o poder dos Seis Caminhos, e com isso ele foi capaz de utilizar uma variante de cor negra, que deixa o alvo atingido em estado de paralisia, ao mesmo tempo que toma aquele choque legal no corpo. Sasuke também é capaz de aplicar a mudança da forma, para moldar em uma espada, que foi capaz de cortar o Madara em sua forma de Jinchuriki da Jubi ao meio, com total eficiência. Realmente é uma pena que o Naruto e o Sasuke tenham perdido o poder dos Seis Caminhos. Mesmo que eles tenham ficado com o modo Rikudo e o Rinnegan, eles não são tão poderosos como eram durante a luta contra o Madara e a Kaguya, e não teriam passado do metade dos BOs que eles passaram em Boruto. Usuários da técnica Sasuke. Kamui Haikiri. Kakashi forma seu Haikiri e o combina com o poder dos Seis Caminhos, fornecido pelo espírito do Obito, o que torna a coloração do jutsu escura. Após isso, utilizando o efeito de intangibilidade do Kamui, enquanto ele vai se aproximando, ele materializa apenas a sua mão e ataca o alvo com o Haikiri diretamente, sem qualquer vulnerabilidade para um contra-ataque, permitindo atravessar o adversário e mandar a área atingida com esse golpe para outra dimensão. Com esse ataque, Kakashi foi capaz de cortar com sucesso o braço direito da Kaguya e escapar com segurança por trás dela. Realmente é uma habilidade muito poderosa. Uma curiosidade sobre essa técnica é que nos jogos onde o Kakashi aparece com os dois Mangekyous, normalmente essa técnica aparece sendo executada junto com o Susanoo. E teria sido bem legal ter visto isso na obra, mas infelizmente o Kishimoto não conseguiu fazer isso. Usuários da técnica Kakashi. Susanoo Chidori. Sasuke demonstrou a capacidade de usar o seu Chidori através do seu Susanoo. Foi mostrado que esse ataque é tão forte quanto uma Bijudama aprimorada com Senjutsu do Naruto naquele momento. Sem falar que o nosso menino Uchiha também mostrou conseguir usar Jutsu de Fogo pelo Susanoo. Realmente muito apelão, né? Usuários da técnica Sasuke. Flecha de Indra. Esse era o ataque mais poderoso do Sasuke durante a época da guerra, e provavelmente continua até hoje. Após absorver o chakra das 9 bijus e usar o seu Susanoo como um receptáculo, no mesmo estilo que era feito com o Gedomazo, Sasuke então cria um longo arco e flecha, feito de relâmpagos. E galera, essa flecha é tão poderosa que quando ela colidiu com os poderes combinados do Rasen Shuriken e da Bijudama, usados pelo Naruto, a colisão entre ambos ataques foi tão absurda que criou uma tempestade gigante. A coisa foi tão caótica que a explosão pode ser vista de longe, e a onda de impacto chegou em outros países. O Kakashi no País do Raio sentiu as ondas, que se originaram lá no País do Fogo. Realmente uma demonstração de poder de proporções titânicas. Infelizmente, isso comeu todo o chakra dos 6 caminhos que os dois ainda tinham em seus corpos.
Usuários da técnica Sasuke. Chidori Kagutsushi. Esse é o ataque final do Sasuke usado contra o Naruto, depois que o Uchiha absorveu um pouco do chakra da Kurama, já que antes disso os dois não estavam conseguindo nem jogar shurikens de tão acabado que eles estavam. Depois disso, ele recuperou um pouco do poder para atacar o menino Uzumaki. Esse jutsu consiste em criar um Chidori e infundi-lo com chamas negras do Amaterasu, para aumentar seu poder destrutivo. Ele foi poderoso o suficiente para destruir completamente as estátuas do Vale do Fim, ao colidir com o Rasengan final do Naruto, além de destruir metade do seu próprio braço esquerdo. E olha, esses dois malucos só não viraram camisa de saudade porque o Kakashi e a Sakura chegaram no local. Do contrário, geral estaria no Tsukuyomi infinito até hoje. E se formos seguir apenas o mangá, esse foi o último jutsu ofensivo usado pelo Sasuke na obra. É o que fechou com chave de ouro, hein? Usuários da técnica Sasuke. Raiton Shiden. Esse ninjutsu do estilo raio foi criado por Kakashi na época que ele se tornou o sexto Hokage. Ele teve que criar esse jutsu para usar no lugar do Haikiri, já que ele se tornou incapaz de utilizar sua técnica favorita com segurança após perder o Sharingan. Para quem não lembra, né? O olho do Kakashi foi emprestado à força para o Madara. A guerra foi bem louca. O Shiden consiste em reunir chakra de relâmpago em sua mão, e então aplicar a mudança da forma para controlar a direção, o escopo e a força da técnica. O jutsu era originalmente utilizado para desencadear um fluxo de eletricidade para atacar à distância, podendo liberá-lo em todas as direções para eletrocutar múltiplos inimigos nas proximidades, lembrando bastante o Chidori Nagashi. E também de forma focada, onde uma corrente elétrica é enviada a um único alvo. Apesar disso, também é possível utilizá-lo a queima-roupa, para perfurar e eletrocutar, do mesmo modo que o Chidori e o Haikiri são executados, que também são os estilos usados pelo Mitsuki na hora que ele usa o Shiden. Já o nosso menino Boruto pode canalizar o jutsu em sua espada, sendo capaz de cortar facilmente as serpentes de chakra criada por Mitsuki, usados no modo Sennin. Ele também consegue usar como descargas de energia, com uma potência tão forte que conseguiu até atordoar o Shinjojura, que é um bicho bem forte. Para quem tá acompanhando o Blue Vortex sabe do que eu tô falando. Essa técnica é muito versátil, mostrando que o Kakashi sempre foi um gênio, mesmo antes de ter o Sharingan. Dá até pra imaginar, né, como seria o treinamento do Sasuke caso ele não tivesse saído da vila. Talvez ele tivesse alcançado algum nível de poder bem parecido com o Orochimaru. Bom, menos com o uso do selo, né? Kakashi não ia fazer isso. Usuários da técnica, Kakashi, Mitsuki e Boruto. Murasaki Sen, ou Flash Roxo. Eu sei, lembrou do Gojo agora, né? Quem sabe a gente faça um vídeo de Jujutsu no futuro. Bom, Sasuke libera uma descarga elétrica da cor roxa, que pode ser empurrada contra os oponentes para eletrocutá-los e deixá-los imobilizados, no mesmo esquema que o Chidori, o Haikiri e o Shiden. Porém, ele normalmente usa esse jutsu através de sua espada, conduzindo a energia através da lâmina para aumentar várias vezes seu poder ofensivo, podendo executar cortes que deixam rastros de eletricidade. Esse jutsu requer menos chakra que a espada Chidori. É mais fraca, mas é muito mais rápido. E isso dá uma bela vantagem no campo de batalha. Um meio eficiente de lidar com ela é através de materiais isolantes. Durante os eventos de Sasuke Shiden, um dos adversários do Uchiha utilizou o estilo fusão para revestir uma parede de terra com borracha, para se defender das investidas do Sasuke. Foi uma estratégia bem parecida com a que foi usada contra o terceiro Haikage do Tensei durante a Guerra Ninja. Usuários da técnica Sasuke. E finalmente chegamos ao fim das variações do Chidori. Foi um vídeo bem longo. Tanto que eu tive que dividir até em duas partes, né? Mas eu espero muito que vocês gostem. Tem bastante informação e eu acho que ficou bem legal. Para os próximos vídeos eu tô pensando agora adicionar um pouco de One Piece no canal, né? Já fiz de Dragon Ball, já fiz de Naruto, e agora nada mal de puxar um pouquinho pro nosso menino Chapéu de Palha, né? Vou ver qual o título ou o assunto, mas provavelmente seja de One Piece o próximo vídeo. Vou tentar aumentar a frequência de vídeos aqui no canal, né? O intervalo desse para os anteriores foram muito grande. Então vou deixar com um conteúdo mais, né, mais certinho, menos espaçado, pra gente poder trocar uma ideia melhor, né? Então é isso, até a próxima. Que Deus abençoe sempre. Fiquem em paz e falou!